Bem-vindos ao PEPSI, o podcast do estudante de psicologia. Vamos mergulhar na natureza do processo analítico, um tema, digamos, complexo, não é? A situação analítica, como descrita por Gitelson em 52, envolve a relação entre duas pessoas, o analisando e o analista, com regras específicas para explorar o inconsciente. Sim, exatamente. É uma relação com papéis e uma tarefa bem definida. Lembra da definição de Lagache? Ele usa ambiente no lugar de situação, referindo-se às condições materiais e psicológicas onde a psicanálise acontece. Interessante. E essas regras, essas normas, foram se desenvolvendo empiricamente, visando o melhor desenvolvimento da tarefa analítica. E são basicamente as mesmas propostas por Freud nos anos 1910, principalmente em conselhos ao médico. Pouca coisa mudou de lá para cá. A maioria das escolas psicanalíticas, mesmo as mais distintas, ainda segue essas normas. Claro, sempre há exceções, mas a essência permanece. Mas veja, ao definir a situação analítica como essas transações entre analisando e analista, a gente acaba esbarrando no processo, né? E aí entra a questão, qual a diferença entre situação e processo? É um ponto crucial. A situação é espacial, o processo temporal. A situação é o lugar, o processo é o acontecer. Se tirarmos o tempo da equação, a situação analítica se torna um campo, a zona de interação entre o indivíduo e o meio, como diria Lagache. Entendi. E os Beranger, como eles entendem isso? Eles veem a situação analítica como um campo dinâmico, certo? Com linhas de força e uma fantasia inconsciente compartilhada. Isso mesmo, a fantasia inconsciente que estrutura o campo e envolve ambos os participantes. Aí entra a questão da contratransferência. O quanto o analista está envolvido nesse campo, nessa fantasia. O grau de participação do analista é um ponto bem controverso, né? Rangel, por exemplo, defendia que o processo se dá no paciente, enquanto os Beranger e outros latino-americanos viam o processo acontecendo entre paciente e analista. Ah, sim, lembro disso. Loll também entra nessa discussão, vendo a situação analítica como uma interação, onde o analista é participante do campo. E essa ideia de fantasia compartilhada é complexa, né? Pode ser simplesmente concordância de ideias ou algo mais profundo, uma mesma configuração fantasmática surgindo entre os dois. Como no exemplo do espirro, que o analista interpreta, e a partir daí muda a dinâmica da sessão. É um exemplo curioso. E essa fantasia é um efeito do campo, da interação. Não é só o lugar físico, mas o espaço relacional. Os Beranger enfatizam que a situação analítica tem estrutura espacial e temporal, demarcada pelo consultório e pelos acordos sobre as sessões. Mas há outras visões, né? Zetzel, por exemplo, liga a situação analítica à aliança terapêutica, ao estável, enquanto a neurose de transferência seria o processo, o dinâmico. Sim, é o modelo de Rappaport da diferença entre di e ego, energia móvel versus energia ligada. A aliança terapêutica seria o ego, o estável, e a neurose de transferência, o id, o instável. A análise seria a integração gradual da neurose de transferência na aliança terapêutica. Entendi. Mas essa homologia entre situação analítica e aliança terapêutica é questionável, né? Afinal, a aliança terapêutica é uma relação objetal, não pode ser o lugar que a contém. E a ideia de que a neurose de transferência se transforma em aliança terapêutica implica que o processo vira situação, o que não faz muito sentido. Concordo. E Grunberger, com sua visão do narcisismo primário na situação analítica, oferece uma perspectiva bem diferente. O analista como espelho, o analisando como narciso. A situação analítica como um estado narcísico que impulsiona o processo. Ele separa a transferência como relação objetal do rapport, que seria narcísico. É uma visão bem original. Ele vê o prazer narcísico do paciente por estar em análise como condição para o sucesso da terapia. Mas essa ênfase no narcisismo e no silêncio do analista pode ser arriscada, né? Pode deixar áreas de idealização sem análise. Sem dúvida. E há ainda Bleger e Zach, que definem a situação analítica a partir do processo. O processo precisa de um não-processo, o enquadre, para acontecer. O enquadre como um conjunto de constantes que permitem o processo. Então a gente estava falando de Grunberger, né? A visão dele da situação analítica como um estado narcísico bem peculiar. O analista como espelho, o analisando como narciso. É uma metáfora interessante. E ele separa, a transferência como relação objetal desse rapport, que seria narcísico, lembra daquela citação? Analisar a transferência, ou seja, a resistência, e deixar que o rapport opere por sua conta.
Sim, sim. E ele vê o prazer narcísico do paciente por estar em análise como condição para o sucesso da terapia. Mas essa ênfase toda no narcisismo e no silêncio do analista, sei não, me parece um pouco arriscado, né? Pode acabar deixando umas áreas de idealização sem análise. Aí fica complicado. E tem a questão da analisabilidade, né? Ele restringe os critérios a pacientes neuróticos, os que conseguem ter essa satisfação narcísica na relação analítica. Aquela euforia, elação. Faz sentido. E a técnica dele, né, com toda essa ênfase no silêncio, pode ser problemática. Nem sempre o paciente entende que o silêncio é uma estratégia terapêutica. Pode gerar umas idealizações perigosas. Com certeza. E depois a gente tem Blagger e Isaac com uma visão bem diferente. Eles definem a situação analítica a partir do processo. O processo precisa de um não processo, o enquadre para acontecer. É como se o enquadre fosse a base, a estrutura que permite o processo. Então a gente estava discutindo do tempo da sessão, né? A visão de Lacan, essa coisa do tempo livre, tempo aberto. É um ponto bem polêmico, né? Ele achava que a sessão não devia terminar como algo rotineiro, mas sim como algo significativo. Para marcar o fim de uma estrutura ou para, sei lá, denunciar a palavra vazia do analisando. E isso gerou muita discussão, né? Muitos analistas criticaram essa postura. Mesmo reconhecendo a coerência entre a teoria e a técnica dele, a fundamentação parece um pouco fraca. Interpretar a conduta do analisando parece mais cabível do que sancioná-la, né? Essa coisa de terminar a sessão como prêmio ou castigo parece adestramento. E tem a questão da objetividade do analista, né? Pois é. Será que o analista lacaniano tem essa objetividade toda? E a contratransferência? Como fica? E se a decisão de encerrar a sessão beneficiar o próprio analista, dando a ele mais tempo livre? Aí complica tudo, né? O analisando pode acabar pensando que o analista está se aproveitando da situação, e aí fica inanalisável. E tem outra coisa. Será que as sessões terminam sempre antes dos 50 minutos? Ou será que às vezes se estendem? E se o analista, com a sua conduta, demonstrar que está contente ou descontente com o andamento da sessão? Aí também não dá, né? Acho que os analistas lacanianos são tão humanos quanto os outros. Com certeza. E essa história que o Etigoyen conta, do supervisor que sabia exatamente quando a sessão ia terminar, como ele podia saber? Será que ele não estava sendo infiel às próprias teorias? Aí a gente esbarra de novo na contratransferência. E essa insistência do Lacan, em que a resistência parte do analista, será que não tem a ver com essa norma peculiar do setting dele? Talvez, e tem outra coisa. Muitos discípulos do Lacan não seguem essa regra do tempo livre. Acham que é mais uma questão de estilo do que de técnica. Enfim, muita coisa para pensar. Então, essa coisa da natureza do processo, né? Se é natural ou artificial, parece um debate meio acadêmico demais às vezes. Mas é importante, né? Afinal, a nossa prática depende de como a gente entende o processo. Se a gente acha que é natural, a gente age de um jeito, se acha que é artificial, de outro. Verdade. E tem aquela visão, né, de que o processo surge naturalmente da situação analítica. Tipo, a transferência acontece espontaneamente, sem precisar forçar a barra. Sei, mas aí a gente esbarra na questão do artificial. Quer dizer, tudo que envolve a mão humana tem algum grau de artificialidade, né? A análise não acontece no vácuo. Pois é. E tem a visão oposta, né, de que o processo é um artefato do setting, dessa coisa rígida, pouco espontânea. Essa coisa da simetria, né? Um deitado, o outro sentado, um fala livremente, o outro interpreta. Difícil dizer que isso é natural. E aí, como sair desse impasse? Tem uns autores que defendem que o processo é natural porque impulsiona o crescimento mental que estava bloqueado pela neurose, sei lá. Tipo, a gente só remove os obstáculos e o rio da vida segue seu curso. Meio romântico demais, talvez? Talvez, mas e a outra visão, a de que o processo é criativo? Que o analista participativamente muda o rumo das coisas com suas interpretações. Essa eu acho mais palpável. Cada interpretação, cada silêncio, tudo isso molda o processo, né? Não tem duas análises iguais. E tem o Lewald, né? Ele fala dessa zona intermediária entre doença e vida, criada pela transferência. A neurose de transferência não seria um artefato, mas algo que brota da natureza humana. Interessante. Uma terra de ninguém entre o artificial e o real. E a gente, como analistas, fica nesse meio de campo, né? Tentando equilibrar as coisas. Então essa ideia de que o enquadre infantiliza o paciente, como a McAlpine propõe,
me parece um pouco simplista demais, não acha? São 15 itens, né? Limitação do mundo objetal, rotinas fixas, até a temporalidade do inconsciente entra na lista. Mas alguns desses itens, como a autoridade paterna do analista, vêm do paciente, não do enquadre. Exato. E essa coisa da privação sensorial, será que toda situação de concentração gera regressão? Tipo ler um livro, ouvir música? Acho que não, né? E não acho que dentro de parola do sujeito, né? Só no ambiente em si. Se como quantificar essa privação sensorial? Complicado. Lembra daquele congresso em Nova York? A Zetzel e você apresentando casos. A analista de Boston fazia 3 vezes mais intervenções. A privação sensorial aí. Pois é. E a privação do mundo objetal, o analista sempre está presente, mesmo em silêncio. A percepção de privação vem da fantasia do paciente. Sim, e técnicas como as do Reich, Lacan, Menninger, com todo aquele silêncio, me parecem mais artificiais, forçando a regressão. É quase um adestramento. O paciente regride porque percebe que a palavra não funciona. E a regressão na análise acho que tem mais a ver com a doença do que com o enquadre. O paciente já chega com ela. Então, essa questão da regressão como processo curativo, né? Acho que o Winnicott tem uma visão bem particular sobre isso. É bem diferente daquela ideia de regressão transferencial, né, que a gente discutiu antes. Para ele, o setting permite a regressão, não a promove. E essa regressão é curativa, não patológica. E ele fala desses 3 tipos de pacientes, né? Os neuróticos clássicos, os pacientes preocupados com o mundo interno e aqueles com relações de objeto pré-edípicas, os psicóticos. Isso. E para esses últimos, a técnica clássica não funciona. Ele diz que o analista precisa enxergar o próprio ódio e amor dirigidos ao paciente. E que o final da sessão, as regras, tudo isso expressa o ódio do analista. Meio radical, né? E ele atribui a psicose a uma falha ambiental, certo? Uma conduta errada da mãe que gera ansiedade na criança. Sim. E aí surge o falso self, para proteger o verdadeiro. E a regressão para ele é o caminho de volta a esse desenvolvimento interrompido. O setting oferece o holding para isso. Mas e a técnica? Ele não explica direito como não interferir nesse processo, né? Só fala em cuidados. Que tipo de cuidados? Pois é, fica meio vago. E tem a questão da falha ambiental. Se a dia de mãe-criança é inseparável, como ele diz, a criança também influencia a mãe, né? Aí a ideia de falha ambiental fica complicada. E essa regressão a serviço do ego que o Chris propõe, parece que ele está falando de outra coisa, né? Uma regressão formal, não cronológica. O ego usa o processo primário para se fortalecer. Exato. E muitos autores confundem as duas, né? A regressão terapêutica, que é passiva, com a regressão a serviço do ego, que é ativa. São coisas diferentes. E o exemplo da Mrs. Chicks que o Kahn apresenta, uma neurose de caráter com problemas de identidade. A regressão dela gerou demandas específicas sobre o analista. Será que isso ilustra a teoria de Winnicott? Talvez, mas é preciso analisar melhor o caso, né? Ver se a regressão dela foi realmente curativa. E se o setting teve esse papel de holding que o Winnicott descreve. Então a gente estava falando da Mrs. X, né? Aquele caso do Kahn complexo, não é? Levanta muitas questões, ok? Né? Essa coisa da regressão, o papel na lista. Pois é, ele fala de um erro conceitual, né? Achar que a defesa maníaca não implica regressão. E a Zetzel também, né? Com aquela ideia de que o apego à realidade impede a regressão. É meio contraditório, né? E aquele episódio dos livros da Devolvência Sei, talvez tenha reforçado a dependência, né? Em vez de interpretar a transferência. Pois é. E depois daquele período de regressão, ela se sentiu... E o analista ajudando ela de leituras. Será que isso é adequado? Acho que desneu, né? E as fantasias de suicídio, as epictícia? Sim, ainda está ligando isso à agressão. Interessante. Mas será que foi suficiente? E depois, culpa dela, mãe, as ideias paranoicas? Nossa, muita coisa acontecendo, né? E o analista se sentindo desarmado. E a interpretação do sadismo oral? Será que isso tudo? Difícil dizer, né? O Kahn questiona a técnica, né? Fala que poderia ter sido diferente. Então a gente estava falando dessa identificação, né? Essa que não é mais narcisista porque reconhece o objeto. É exatamente uma concepção de espaço e tempo que já considera a autonomia do objeto. Diferente daquela adesiva que tivesse. E as ideias da Bick e do Meltzer? Bem, interessantes, né? Úteis na prática, como a gente viu naquele trabalho com o Bleichmar e a Lieberman. Sim. Aquele caso da jovem com dermatose. Lembra?
A segunda pele, como a Bick chama, um contato artificial que gerava resistência. E focar na identificação adesiva mudou a dinâmica, né? Mostrou a importância do tipo de vínculo. E a gente acaba voltando às teorias do desenvolvimento, né? Essa psicologia evolutiva do primeiro ano de vida. Pois é, o Freud ele elaborou a teoria do complexo de Édipo a partir de adultos. E a Klein, com a técnica lúdica, foi lá atrás nos primórdios. E a gente discutiu essas noções de espaço e tempo, né? Como a criança constrói essas ideias. A Bick, o Meltzer, o Resnick, cada um com sua visão. O Resnick, com aquela ideia de Russell Square em minha mente, negando a distância, a perda, meio Bion, né? E a Hannah Segal entra nessa com simbolismo. E o Bion, que os elementos alfa e beta, um número à sua parte. E essa concepção de espaço diferente da dos existencialistas, né? Os autores que a gente está discutindo partem da relação objetal. Sim. E a membro do Resneg, pode ser taisirana, o tempo subsaime exponencial. E a gente esbarra na dificuldade de entender as origens, né? Os fatos, subordinados às teorias, a observação de bebês, a etologia, novas abordagens. Sim, o Valeros, o Gioia, trazendo novas perspectivas. Mas ainda é tudo muito em construção, né? Os problemas da psicanálise devem ser resolvidos na análise. E essa coisa da programação para perceber espaço e tempo, né? Como a experiência opera nesse código genético. A gente vem preparados. E as contradições, né? A Bick, com a identificação projetiva, precisando de um espaço no self, mas funcionando sem esse espaço. Complicado. E a Klein, com a identificação projetiva, inaugurando o desenvolvimento. Pressupondo uma pré-concepção da mãe, como o Bion e o Money Carroll propõem. E o Lacan, com a fase do espelho, a pomba ovulando. Será que a pomba não está programada para ovular vendo um congênere? E não qualquer imagem? Pois é, e a angústia de separação. Todo mundo concorda que o ritmo da análise influencia. Férias, fim de semana, sessões. Sim, o Zach estudou isso, né? As flutuações, as consequências. E o Wender com o pré-começo e o pós-final da sessão. A fantasia inconsciente. E o enlista atento às próprias fantasias. Esse momento bem simples e gracinho. Importante. Com certeza. E aquele caso da paciente que só aceitava a interpretação da separação no final da sessão, lembra? O fim de semana era demais para ela. É um exemplo de interpretação clichê. E a gente tem que interpretar essas angústias, dia a dia, semana a semana, nas férias, no final da análise. Sim, e o Rickman, né, com a angústia de separação ligada às angústias depressivas no final e as catastróficas no começo. E as interrupções inesperadas pioram tudo. O Setting ressalta essas angústias. O psicólogo do ego dizem que ele reativa angústias, Sino Grayson. E o Alexander, com aquele manejo, tentando amortecer as angústias, mas a gente acredita que só interpretando que elas mudam. E o Romanovsky e o Vollmer, com a intolerância à frustração, a voracidade e o enquadre visto como um seio complexo, né? É a angústia de separação, presente em toda a relação humana. O Ferenc com as neuroses do domingo e o Abraham complementando. E as teorias da relação Oberslau influenciando a compreensão da angústia. O Freud Gusturação como contrapartolas powers. Sen en ju nibspsent med angustigt como tipos indord. As a castrangstreng triadic e jeep brazier turdziageng. E a Zetzel com a relação diádica realista como critério de analisability. E a Klein com as angústias persecutórias e depressivas. Cada escola com sua visão. E o Winnicott com o manejo à interpretação para os casos de regressão. E o Balint com o New Beginning. E a Mahler com a luta pela individuação. E o Bleger com medo da dissolução da simbiose. E a questão da agressão no desenvolvimento precoce, central, a inveja primária. Sim, e as resistências a analisar nas angústias o medo dependentes e o anterior identificar a quintas vantagens. Pois é, a separação do paciente afeta o analista. E a interpretação clichê muitas vezes é uma projeção dessa dependência. E interpretar a angústia de separação é confrontar o paciente com a solidão, atacar a onipotência, um tema delicado. E a gente falou do holding, né, o Winnicott, a ideia de sustentação, presente em vários autores, mas ele sistematizou. É a mãe essencial nesse desenvolvimento. E a gente usou o holding para entender o processo, a função continente. Sim, receber e devolver as angústias. Diferente daquela visão da regressão como patológica. E a gente revisou o Bick, Meltzer, Resnick. E agora a gente chega no Bion.
com a teoria continente-conteúdo, mais abstrata que o holding. Aham. Ele usa os signos de fêmea e macho representando continente e conteúdo. Uma ideia que vem do Ferenczi e da genitalidade. Sim, o coito se magnim redirissen ao ventre me, e mein to min lacel, e criança de apreset angústia. E o seio como continente, recebendo ansiedade, dando leite, amor, significado. E a concepção do seio unindo-os da prau e a experiência real. E o que acontece o seio está ausente, ainda há entra a frustração, negar ou pensar. Não é o egathamad dan gemot theoret for spursangth. E a edisfgivio, triumbert groposil, is as small as si. Sim, a Klingling neis de narcisismo prater, lealação objetal dissuing, e o rever embordar-te e o correspondendo essa comunicação. A mãe devaneando flutuando com seus sonhos, parecido com a área da ilusão do Winnicott. E a função alfa, o transformário em secundário. E o Bion prefere rever e a cuidados maternos, para ressaltar o contato emocional, a intersubjetividade e o splitting forçado quando a inveja interfere na lactação. A crianças aceitam-as ainda, mas a experiência não. Esses adultos, vorazes, insiádio, por menos pensamento. E o splitting estático, resistente, o invertendo tudo, o processo. E as ideias do Bion, úteis para interpretar as angústias de separação. Aquele caso da supervisão. A paciente com problemas no fim de semana. Analista, interpretando a necessidade de contents, né? E o sonho de empregada, everybody's interpretação, necessidade de se partilhar organizada e a sinalfo restaurada. E a interpretação dos conteúdos só depois da contenção. E a teoria do continente, dando razão aos psicólogos do ego. A Klein talvez interpretava demais. E o Green com a angústia de separação e de intrusão. E caso negar muito ou calar igualmente unity. E o Winnicott, né? Com a atitude não intrusiva, por. Mas o silêncio e a palavra também devem ser interpretados. E a teoria continente e conteúdo traz desafios, né? Quando receber, quando devolver. É o material, a experiência, a contratransferência guiando o analista. E assim, chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigado a todos que nos acompanharam. Até a próxima. Um abraço a todos e todas. E até breve. Bye bye.